Só que acho que bloqueou o telefone dele, só viu agora de manhã. Eu disse, agora eu passei a madrugada acordado. Faz a oferta. Entrega os teus escravos na oferta. Mas é tremendo porque agora eu tenho uma novidade para ti disso aí. Porque aconteceu uma coisa. Eu preguei quarta-feira lá na nossa igreja de Pissarras, o lançamento do livro. E eu e a apóstola começamos a conversar antes do culto sobre uma palavra. E passamos um tempão ali, um ping-pong. Troca de escravo, Aí, depois pelo WhatsApp a gente continuou. Aí fomos a semana, né? Aí acho que foi ontem. Se agora, quem que vai pregar esse negócio? De quem que é? Não era de nenhum dos dois, era dos dois, né? Aí então nós já temos Sociedade dos Escravos de hoje à noite, amém? Da mensagem. Coisa maravilhosa. E como bloqueou o teu celular, esses dias eu fui pregar numa igreja e era uma Assembleia de Deus. E o negócio é sério, né? Na questão da palavra. E eu esqueci de acionar o desbloqueio facial do iPad e eu digitei a senha errada no púlpito 3 vezes. Olha, irmão. E todas as minhas anotações estavam no iPad, a Bíblia, tudo, eu tinha o celular. Abri a Bíblia no celular e preguei na moda antiga, né? Eu disse, a gente não pode confiar só na tecnologia, né, irmão? Digo, hoje a palavra que Deus me deu, eu não anotei nada na madrugada. E eu vim só com a de papel hoje. Estamos revoltados com a tecnologia. Amém? Peguei a minha companheira de papel. E tem uma palavra do Senhor para nós nessa manhã. Amém, queridos? Minha alegria de ver você aqui, está conosco. Meu amigo, jornalista, radialista, pregador, Osmar Teixeira. Glória a Deus. Falo dele porque ele sempre está com a gente, irmão. Amém? Sempre. Nosso amigo. Junto com a sua esposa, assessora. A assessora já é nossa, né? Uma Keila. Glória a Deus. E é uma alegria. Amém? Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Deixa eu ver. Que bênção, meu irmão. Sejam bem-vindos. Uma honra. Lá atrás tem mais alguém. Segunda vez, terceira vez, 20ª vez e não se tornou membro ainda. Hoje à noite nós recebemos os novos membros. Amém, queridos? Então, no culto de ceia hoje à noite. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo. No livro dos Salmos. Salmo de número 40. Esse salmo é muito especial na minha vida, porque a primeira vez que eu peguei um microfone para falar na igreja foi sobre esse salmo. Eu estava lembrando disso e quase a metade da minha vida eu estou no ministério de tempo integral. Com 50 anos, e quando eu li essa palavra no culto, eu tinha 26. Estou quase chegando meio a meio ali, servindo ao Senhor de tempo integral. E eu lembro que meu pastor pediu que eu fizesse a leitura litúrgica do culto. E eu fiquei muito nervoso. Quem é que já ficou nervoso? Eu fiquei muito nervoso. E eu sentei assim, e a minha cunhada, uma das minhas cunhadas estava do meu lado, e disse, agora o que eu faço? E ela só, não quer errar, lê um salmo. Bom, né? Bom conselho, né? Não quer, o culto é de adoração, o salmo é um cântico. Aí eu disse, então eu vou ler o salmo da minha vida. Salmo que quando eu leio, eu lembro da jornada de salvação, daquilo que Jesus fez na minha vida. E eu então trabalhei com o Salmo 40 e há muitos anos eu medito nele. Vamos ler? Amém? Quem trouxe Bíblia? Muito bom. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, que não atenta para os mentirosos, soberbos, nem para os apóstatas. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos são maravilhosos, ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem, pois males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem Regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Glória a Deus. Se por acaso um dia em uma perseguição vierem prender você e não deixarem você levar uma Bíblia, é bom você ter no coração alguns textos memorizados no seu coração. Nós sempre falamos de jejum, de oração, de adoração, de proclamação. Falamos pouco sobre memorizar a palavra, guardar mesmo ela em memória no coração, o máximo possível. E esse é um dos textos que contém uma Bíblia completa. Alguns textos da Bíblia, alguns livros, contém uma Bíblia, uma mini Bíblia para você. Que me ocorre, 1 João. A primeira epístola de João é uma apostila de 5 capítulos de um discipulado muito profundo. Isaías é uma Bíblia compacta, um pouco maior, mas contém ali, e alguns textos, entre eles o Salmo 40. Ele tem uma jornada de pré, durante e depois
o processo de salvação. Aqui eu encontro um mini manual de discipulado maravilhoso para compreender os estados ou o estado em que eu me encontro em razão a esse processo. E quando eu meditava nessa palavra, algum tempo conversando com a minha esposa, nós temos visto nesse tempo algo interessante, muito bom, que vai mover a igreja por um tempo, por esses dias. Eu tenho visto uma fome começando a ser gerada no coração de muita gente. Fome de novo pela palavra. As pessoas estão cansadas de igrejas sabor evangelho. Nós falamos um monte aqui. De movimentos sabor avivamento. Sabe o que é sabor, né? Você compra um refrigerante de laranja, sabor laranja, aí você vai lá ver, tem 5% de suco natural, e o resto é produtos químicos que fazem você ter a impressão que está tomando suco de laranja, mas você não está, você está tomando uma composição química sabor laranja. Mas eu vejo fome. Ontem eu sentei ali no almoço, os jovens irmãos vêm servir aqui, e o tempo foi passando, e eu tinha alguns atendimentos, e a mesa foi crescendo, e eles perguntando da palavra, e eu tenho visto uma fome sendo gerada, e glória a Deus por isso, porque a Bíblia falou que isso iria acontecer, uma fome pela palavra, uma fome pelo conhecimento do Senhor, de mergulharmos realmente, sair do raso e irmos um pouco mais profundo na palavra, entendemos esse processo que Deus tão maravilhosamente prepara para nos tirar disso que o Salmo chama de charco de lodo. Eu não sei você, mas no meu processo de salvação, algumas coisas eu não venci. Tudo que Deus me levou a enfrentar e vencer, daquilo que mais na frente o Salmo vai falar das minhas iniquidades. Veja bem, ele já tirou do charco de lodo e ele está lidando com perversidades interiores. Nós chamamos isso de santificação, que é um processo posterior à obra da salvação. E todas as vezes que eu tenho que lidar com alguma iniquidade, o que é iniquidade? Pergunta para mim. É um antônimo de equidade. Equidade é juízo, saber julgar bem. Equidade, saber discernir entre o que é certo e errado, e ter coragem de defender o certo. Isso é equidade. Iniquidade é o oposto. Iniquidade é a distorção quem teve pai e mãe aqui que criou de maneira firme sabe. A minha mãe, ela tinha uma frase, quando eu ultrapassava algum limite, ela dizia assim: perdeu o juízo. Não é assim? A gente estava conversando esses dias, né? Os jovens de hoje, eles chamam véio de tu. Eu digo, tu para mim tinha gosto de sangue. Se eu chamasse uma pessoa mais velha de tu, a boca já melava, irmão. É verdade ou não é? A geração está perdida, né? Em termos de juízo, mesmo assim. Perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo. Eu levei só uma coça do meu pai na vida, e já fazem 44 anos. Eu lembro como se fosse hoje, só porque eu atravessei numa conversa que ele estava tendo com alguém. E eu não vou esquecer, foi dia 6 de setembro de 1981, aproximadamente 14 horas. Estou falando sério? Não. 6 de setembro de 1981, mais ou menos umas 14 horas. Foi o dia que eu tomei uma coça do meu pai. Da minha mãe não. Minha mãe era todo dia alguma coisa. Que meu pai viajava, né? E a minha mãe era mais
disciplinadora. Graças a Deus. Graças a Deus. Então ela tinha os sistemas dela, né? O jeito dela me educar. Foi bom. Fez de mim que eu sou. Mas a vara de marmelo cantava bonito, né? E eu fui morar numa casa ali no Costa Cavalcante. Nós fomos lá na casa da irmã Dulce esse dia, numa confraternização. Eu passei na frente da casa que eu morava nesse dia. É uma igreja hoje da Assembleia de Deus, bem na casa, na praça ali do Costa. E eu lembro que antes tinha um pé de marmelo, irmão, de vara de marmelo no quintal de casa. Cheio assim, ó, parecia com o cabelo do Osmar, assim, ó. Tanto cabelo que tem, né, irmão? Pois é. Parecia um cabelo assim. Então era muito fácil, mas era o jeito certo de utilizar a vara. Porque a vara, para corrigir uma criança, você tem que ir lá e tirar ela verde. Porque enquanto você vai tirar, a ira passou e você vai corrigir. Mas isso é para outro dia, culto de criança. Mas a iniquidade é essa distorção do juízo. Quando eu faço e crio álibis para mim, e eu creio, não, isso aqui está certo, eu acho que é assim mesmo. Por quê? Porque eu saí de algum parâmetro de referência. Eu fiz o que eu achava em detrimento ao que a palavra diz. Ou eu pego a palavra e digo, não, eu acho que isso aqui é assim, e eu estabeleço o meu padrão de valores, e Jesus chama isso de iniquidade. A Bíblia chama isso de iniquidade. E Deus deixa a gente fazer as coisas muitos anos em iniquidade. A iniquidade, para alguém salvo, pode se tornar hábito, pode se tornar uma prática. Só que leva a um problema muito ruim, porque naquele dia, diante do Senhor, eu vou dizer assim, ó, eu preguei, eu tive tantos anos de ministério, eu ganhei tantas almas para Jesus, eu batizei tantas pessoas, eu preguei mais de 2.000 vezes a tua palavra por tanto tempo, e eu estou aqui. Ele vai olhar assim, para mim não, em nome de Jesus, misericórdia. Mas ele vai olhar e dizer assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. E Jesus sempre diz o porquê. Jesus não é aquela pessoa birrenta que fica emburrada com você e você não sabe o porquê que ela está emburrada. Você já lidou com gente assim? Só para de falar com você, passa no bebedouro, não te cumprimenta. Não é assim? E você não sabe nem o porquê. Jesus não faz isso, de graças a Deus. E você, porque você fez da iniquidade tua prática de vida. Ao invés de me conhecer, você se preocupou em justificar, criar álibis para você continuar vivendo do mesmo jeito. E isso leva a um problema evangélico muito clássico, queridos. Você tem remissão, e o salmo é sobre redenção. O salmo é sobre remissão. Mas o que uma boa parte da igreja está entregando nos dias de hoje é cuidados paliativos, pastor Ney. Remissão é você estava morto, perdido, separado de Deus, e Ele resolve o problema da justiça. Por isso no versículo 9 ele vai dizer, tenho proclamado a tua justiça. O Senhor fez justiça para me salvar. Ele criou um plano perfeito para me salvar. Ele foi justo, amoroso, porém justo. O Senhor fez justiça. Ele não é como uma mãe que esconde o filho embaixo da cama quando comete um crime, para que ele não enfrente a justiça. Manda para Disney, para que ele não enfrente a justiça. Deus não, para resolver o problema, Ele vai remir. E para remir alguém tem que morrer. A justiça tem que ser satisfeita. E quando nós entramos no Evangelho, ele fala do verdadeiro estado. E eu nunca venci nada antes de dar o nome certo.
para o boi. Enquanto os álibis diziam: eu tenho um problema, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma falha, eu nunca venci. Quando eu dei nome, não, eu sou mentiroso, eu dei nome, a redenção chegou, a remissão chegou. Não, eu sou orgulhoso. Orgulho é o mais difícil, porque a gente tem orgulho de ser humilde. Eu tinha um amigo que dizia assim: se eu achar alguém mais humilde que eu mato. Davi dá nome para o estado. O meu estado é charco de lodo. O meu sistema de recompensa é charco de lodo. Perante mim agora, os meus olhos enxergam que o estado que eu vivo é charco de lodo. E eu esperei com paciência. Os antigos, eles tinham num processo de conversão um trabalho um pouquinho diferente do que a gente faz hoje em dia. Nos avivamentos, alguém decidia por Jesus e alguém ficava ali com aquela pessoa em oração, até que a luz brilhasse. Levanta-te e resplandece, porque já brilhou a tua luz e a glória. Ou seja, até que se tivesse certeza que aquela pessoa esperou com paciência no Senhor, até que a luz da salvação brilhou sobre ela. Mas nós declaramos salvo, muitas vezes, gente que não foi ainda. Nós declaramos salvo alguém que ainda não reconheceu. Às vezes nos apelos a pessoa vem assim: não, eu vou para parar de me incomodar. Como se Jesus fosse uma mercadoria em promoção, e não algo que essa pessoa precisa desesperadamente. Mas há um tipo de cuidado, e esse é muito oferecido em movimentos Sabor Igreja, que eu aprendi essa com os jovens agora ontem, vocês me aguentam, que é o cuidado paliativo. Tem alguém aqui da área da saúde? Não. Cuidado paliativo. O médico diz assim: infelizmente a medicina pode vir até aqui. Não tem mais nada em relação à doença que nós possamos fazer. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer: ajudar você a morrer com conforto. Fica sentadinho aqui, a gente vai dar conforto para você toda semana. Você não precisa confrontar o charco de lodo, você não precisa dar nome para o pecado, você não precisa se arrepender, você não precisa nascer de novo, porque você vai estar morto. Entre esse processo de morrer e deitar, a gente vai dar conforto para você, uma anestesia. A gente vai aliviar você toda semana. Você tem que vir todo domingo aqui. E o que eu tenho que dar? Você bota lá uma hashtag gratidão. Hoje é dia de gratidão. E vai embora. E semana que vem você volta e nós damos mais um pouco de conforto para você. E nunca mexemos com isso. Não adianta a gente abrir essa cirurgia que isso aqui a gente talvez não consiga salvar você. O que você precisa é algo muito profundo. Esse câncer está enraizado. E o Davi chama isso agora de cova de destruição, onde os sistemas do nosso ser começam a serem destruídos por causa do pecado e por causa da iniquidade. Os sistemas vão sendo destruídos, a nossa percepção de pertencimento, nossa percepção de família, nossa percepção de esposo, de esposa, nossa percepção de pai vai sendo destruída, nossa percepção de filho vai sendo destruída, nossa percepção de profissional, tudo vai sendo destruído e vão se esgotando as forças, a criatividade, vai se esgotando tudo aquilo que Deus deu como compartilhar dos seus atributos, vai se exaurindo nessa cova de destruição. Mas você senta aqui e a gente dá conforto para você.
E esse tipo de movimento que eu estou falando aqui na igreja que eu sou pastor, aqui que eu tenho que falar, aqui eu sou voz. Esse tipo de movimento é um movimento estratégico para gerar movimentos que são empresas, onde não se preocupa com as almas, mas com clientes que vêm aliviar o seu conforto com a gente e deixam alguma coisa. É isso que está acontecendo com a igreja de Jesus. E fica-se nesse cuidado paliativo, sem nunca resolver. Isso não sei quanto a você, mas no meu coração dói demais. Um dia eu ganhei um jovem para Jesus, um moço um pouco mais velho. E ele veio com alegria, aquela semente que cai no meio das pedras, cresce rápido. E começamos a trabalhar o charco de lodo. E chega num ponto que você vai ter que tomar uma decisão. É o ponto da divergência. Quando o confronto da palavra vai confrontar, perdoa a redundância, com os álibis da iniquidade. E aí eu vou dizer assim, não, eu fico aqui, me desculpa, eu paro aqui, ou eu vou sair e vou colocar o meu pé sobre a rocha. É aqui, é isso que Davi está dizendo. Tirou-me de um charco de lodo, esse era o estado que eu estava, e colocou-me em um lugar onde eu não faço mais outra coisa, a razão da minha confiança, que não seja o Senhor. É isso. Eu paro de confiar em mim, eu paro de confiar em outros, eu paro de confiar em estruturas, e eu passo agora o centro da minha confiança para as mãos do Senhor. Ou seja, eu vou fazer do jeito dele, ainda que aos olhos do mundo pareça que eu estou perdendo, mas eu vou ter uma consciência que eu não estou perdendo, eu estou correndo outra carreira. Eu posso estar perdendo dinheiro, eu posso estar perdendo alguma coisa aos olhos do mundo, posso estar perdendo status, mas eu não estou mais correndo essa carreira, eu estou correndo outra carreira. E ela é combativa. Por isso Paulo vai dizer, eu combati o bom combate. Se tem um bom combate, é porque tem um combate ruim. Ou seja, eu vou ter que lutar de qualquer jeito. Então é melhor eu lutar do jeito certo. Uma vez eu caí de bicicleta. Quem aqui caiu de bicicleta na vida? Mas eu não caí de qualquer jeito. Não. Eu preparei um jeito especial para cair. Adolescente, né? Eu trabalhava no mercado de entregar compra com aquelas bicicletas cargueiras. Aqui onde é o Ponto Blue, lá muitos anos atrás, era um mercado chamado Vicentão. Quem lembra do Vicentão? Vocês são das antigas aqui. E eu trabalhei ali desde menino. E eu entregava compra, e tinha a caixa, a gente prendia naquela bicicleta já a caixa para não cair. E eu e meu primo, um dia ele era mais velho, eu tive a ideia, ele pedalar a bicicleta e eu ir de pé na caixa da frente assim. Uma ideia maravilhosa, irmão. Ali na rua Cargelino, ali onde eu morei, casei. Não era calçada ainda. E eu tive a ideia genial de subir, e ele teve a ideia genial de frear. Ele não entendia as leis da física. Ele freou e eu continuei. E os dois joelhos saíram as tampas. E o postinho era ali na frente do Santuário da Família, no antigo centro social. E nós vamos lá para o postinho. E a senhora, muito carinhosa, enfermeira, delicada, ela pegou aquela escovinha de botar do mecânico, tirar a graxa dos dedinhos. E assim, tem que limpar, senão vai infeccionar.
E eu já falei como era minha mãe, né? Era melhor aguentar a dor de ela limpar do que reclamar para minha mãe. Né? Então eu encarei a dor, cheguei em casa com os curativos, glória a Deus. E você tem que enfrentar essa realidade de lidar com as coisas enquanto dói no começo, mas cura depois. O processo de redenção, ele é doloroso. Quem nega isso no Evangelho está mentindo, está enganando você. Você vai lidar com fortalezas da tua alma. E chegou um ponto que aquele moço olhou para mim e disse: estou indo dar benção. Amém, glória a Deus. E foi. Aí de vez em quando encontro ele quase todo dia. E ele tem uma mensagem que ele gosta muito. E às vezes o Emerson tira lá do canal, ele me encontra só, fala com o líder da mídia lá, porque ele tirou a mensagem que tu prega lá. E eu ouço ela. E eu falo sobre isso, fortalezas da alma. Vencendo as noites escuras da alma. É um livro que vai ter um dia. E as fortalezas, nós criamos fortalezas. O processo de salvação é a analogia do cativeiro egípcio. A gente geme para sair. O libertador vem, ninguém, pode ser até um inimigo, irmão, se jogar uma boia quando a gente está se afogando, a gente sai. Mas o cativeiro babilônico não, é um cativeiro que tem que se orar para que as pessoas desejem voltar. Salmo 126, você estuda em casa. Fazem regressar os cativos, ou seja, aqueles que estão presos lá nas fortalezas da alma, como a corrente do sul, ou seja, como um vento de avivamento ou de reavivamento. Por quê? Porque eles construíram as casas na Babilônia, eles construíram as lojas, o comércio na Babilônia. E apesar da terra de Ciro ter proclamado a libertação, de permitir que o povo voltasse para a terra da promessa, a terra estava queimada, os portões estavam queimados, caídos, os muros estavam derrubados. Eles não querem, eles ficam na Babilônia. São livres, porém permanecem no cativeiro. Porque o cativeiro se tornou mais confortável do que a libertação. E depois de muitos anos e muitos anos, eu reencontro aquele moço, terceiro casamento, morando com a mãe. A vida destruída, perdeu empresa, perdeu tudo. A mãe vendeu bens e patrimônio para tentar ajudar ele. Ele pegou e entrou num lugar e gastou milhões, não foi milhão, foi milhões nos jogos online. Mas ele toda semana vai sentar lá e receber o cuidado paliativo. E toda semana ele ouve a minha mensagem, vencendo, e eu tenho orado por ele. Esse é um dos casos, eu poderia contar para você outras centenas. Se eu não dou nome para o que eu estou vivendo, se eu não olho de maneira frontal para aquilo que eu preciso vencer em Deus, e não chamo pelo nome certo, eu não venço. Eu faço um trocadilho para entender que eu preciso de um avivamento. Eu preciso reconhecer o morrimento. Avivamento é um desfibrilador de Deus para salvar alguém nos últimos minutos antes que seja declarado o óbito. Pastor, como eu sei que eu preciso desse desfibrilador? Você quer mesmo saber, não? Eu vou dar nome. Vem cá, vou falar no teu ouvido então. Você quer saber? É simples, é bem simples.
Quer saber? Você está precisando de um avivamento? Primeiro, você passa a ter mais prazer naquilo que você recebe do que naquilo que você oferta. Esse é o primeiro sintoma. Você gosta mais de ganhar do que de oferecer. Isso já está no casamento, está nos negócios, pode ver. Você faz o casamento, conversa com o moço, né? E aí, por que você quer casar com ela? Pastor, eu quero amá-la. Aí ela olha para ele, eu quero amar-te. Vocês querem amá-la para ir para Marte? Eu quero cuidar dela, eu quero fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Eu quero... Aí passa um tempo, vem no gabinete. O que Deus? Ela não junta a toalha que eu jogo no chão. Ela reclama que eu deixo o sapo. Ela não me dá a comida na hora. Tá vendo? Eu entrei querendo oferecer e agora as coisas estão se perdendo porque eu estou esperando receber. Eu chego na igreja, pastor, que glória, por favor me dá uma escova de dente, que eu vou escovar o piso do banheiro com a escova de dente, porque eu quero que demore bastante. Eu quero ficar aqui servindo, eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. E vem, irmão, e serve, e evangeliza, e glória, até o primeiro irmão abençoado chamar de feio. Pastor, me chamou de feio. Agora eu não me sinto mais, parece que eu não faço mais parte dessa igreja, pastor. Eu sento ali e eu não consigo adorar. Eu sento ali e eu não consigo. Mas você é feio mesmo. Mudou toda a minha percepção de ambiente, porque alguém contrariou o meu ego. Então eu não sirvo mais, eu não participo mais, eu não me envolvo mais. Isso é sintoma de morte espiritual. Outro sintoma, agora pessoal, né? Eu levanto de manhã e eu não tenho a mínima vontade de falar alguns minutos com meu Deus. Morte espiritual iminente. Eu ainda venho na igreja, mas é para morrer com conforto. Me conforte, por favor. Eu não tenho a menor vontade de falar com Deus. Eu passo o dia e eu sou capaz de fazer. Pastor, mas a fraqueza. Eu digo, você foi trabalhar? Fui. Você foi resolver as coisas? Fui. Foi para o centro pagar as contas? Fui. Fui. Você já notou que você só perdeu a vontade de orar, ler a Bíblia e vir na igreja? Eu acho que tem alguém interessado em que você não faça isso. E aí você vai ter que decidir a quem você vai servir. Porque se eu não dou nome para o autor dessa ideia, eu fico pensando que a minha fraqueza é segundo Deus. E Deus não tem nada com isso. Diz assim, Isaías capítulo 50, versículo 38, assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, de maneira que Ele não vos ouça. Vamos dizer minha avó. Então é a iniquidade que faz separação. Eu começo a ficar mais longe, eu começo a me distanciar, e tudo aquilo que é a luz e o brilho da presença na minha vida começa a desvanecer, e eu começo a entrar em trevas. Então eu preciso estender a minha mão. A mão não está encolhida, então eu preciso clamar, porque está longe. Às vezes eu tenho que clamar ao Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Olha o reconhecimento de posição. Eu estou por baixo e Ele está por cima.
O Deus desse negócio não sou eu. O Deus dessa situação não sou eu. Eu estou por baixo e Ele está por cima. Mas a mão dEle me levantou, me colocou os pés sobre a rocha. Agora é Ele que está de fundamento e eu estou sobre a rocha. Sem que eu reconhecer que no charco de lodo eu estou por baixo, Ele não pode me colocar por cima. Aleluia. E eu estou fazendo uma autópsia espiritual hoje aqui. E a gente, irmão, qual é o período, pastor, de avivamento pessoal que a gente tem que ter? Pergunta para mim. Período bíblico, de quando em quando eu tenho que observar um reavivamento espiritual? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Está lá em Abacuque capítulo 2. Aviva a tua obra no meio dos anos. Bota lá, Abacuque capítulo 2. Aviva a tua obra no meio dos anos. Na tua justiça, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o período é pelo menos uma vez por ano. A gente precisa dar uma parada e analisar se a gente não está precisando de um avivamento, antes que eu comece a criar álibis para justificar a minha falta de poder espiritual. Olha lá. Tem 3, né? Desculpa. Tem que ler Abacuque de novo inteiro. Estou de castigo. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que é na ira lembrar da misericórdia? Deus está irado. Deus só se ira com uma coisa. Eu li a Bíblia muitas vezes e eu descobri que só uma coisa deixa Deus irado. Não é adultério, não é roubar, não é matar, não é levantar falso testemunho. É só uma coisa que deixa Deus irado, e se chama orgulho. Todos os outros dois são derivados. Todos os outros problemas ou pecados são derivados do orgulho. O orgulho sou eu tomando o lugar de Deus na minha vida. Satanás não liga, ele não quer ocupar o lugar de Deus na minha vida. Ele quer que eu ocupe esse lugar. Porque uma vez que eu ocupo o lugar de Deus, automaticamente a minha plataforma de fé desaparece de sobre os meus pés e eu vou cair no lugar dele, nas mãos dele. Satanás perde a plataforma no céu quando ele assenta no seu coração a iniquidade de construir um trono na altura de Deus. Ele perde a plataforma e toda a influência dele cai junto, porque no céu esse tipo de situação não pode permanecer. É automático. É automático quando ele perde. Por isso a confiança do crente redimido é os seus pés sobre a rocha, firmes. Ele não está caindo. Glória a Deus. Eu perco a vontade de orar. Alguém disse, pastor, nós temos que cuidar do ministério da palavra e do ministério da oração. Se oração não é ministério. Quando Atos dos Apóstolos fala sobre, os apóstolos falam, nós nos dedicaremos, lá em Atos 6, quando ele institui a diaconia, nós nos dedicaremos ao ministério da palavra, isso é um ministério, e a oração. Oração não é ministério. Diga para alguém perto de você, oração não é ministério. Oração, fala, irmão, é respiração espiritual. Se eu parei de orar, eu parei de respirar espiritualmente. Ninguém precisa me matar, eu vou sufocar sozinho. Se eu não tenho vontade de orar, eu preciso orar até ter vontade. Porque eu sei que se eu não voltar a ter vontade de orar,
rapidamente as iniquidades vão me afastar de Deus. É respiração. Se você está numa situação espiritual que as pessoas mantêm você confortável sem orar, as pessoas me pedem aconselhamento, eu vou fazer 2 perguntas para você, se você for crente. Eu vou começar por 2. Se você está orando e se você está lendo a Bíblia. Se você não tiver, eu vou mandar você procurar um profissional da saúde mental, para dar um remédio para você, porque eu não posso te ajudar, porque o meu trabalho é espiritual. Se você voltar a orar e voltar à palavra, esses problemas vão começar a se resolver. Esses problemas vão começar a se reorganizar, a se alinhar. Pastor, mas eu estou orando e não está resolvendo. Quando você vai no médico e diz que o remédio não está fazendo efeito, o que ele faz? Aumenta a dose. Porque ele tem certeza que o remédio funciona. Então, ou você não está tomando, ou você precisa aumentar a dose. Aleluia! Pastor, mas eu não tenho força. Aí você precisa de uma outra disciplina espiritual. Você precisa neutralizar o que está roubando a força. E aí você precisa da disciplina do jejum. Jejum. Pastor, eu estou vindo no culto, eu vejo as pessoas dançando, eu vejo as pessoas adorando, eu vejo as pessoas louvando, e parece que eu estou frio. Eu digo, não parece. Eu não estou percebendo, eu não estou vivenciando isso que as pessoas estão vivenciando. Jesus ensinou, a Bíblia tem resposta para tudo. Certa vez os discípulos questionaram Jesus. Os discípulos, por que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não? Assim, podem jejuar os convidados quando o noivo está à mesa? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado. Nesse dia vão jejuar. Uau, um dia eu aprendi isso. Não, eu não faço, irmão, salvo sob convocação. Um dia que alguém começou a fazer jejum toda semana, todo dia específico, daqui a pouco virou religião. Pessoas jejuavam e não tinha efeito nenhum. E é disso quando Davi está dizendo, sacrifício e ofertas não desejas. Ele deseja que se abram, versículo 6, que se abram os ouvidos. Não adianta eu fazer sacrifício e ofertas se os meus ouvidos não estiverem abertos para receber a instrução dele. Aí eu digo, já sei. A Bíblia também diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Todo homem e mulher nascido de novo tem essa lâmpada interior. A lâmpada está mais forte, está mais fraquinha. Sabe aquela lâmpada da injeção que nunca apaga? Os homens vão saber, né? Tem um jeito de apagar, que é você cortar um pedacinho de fita isolante preto e colar em cima. Resolve. Aquela lâmpada está brilhando no teu coração, que você está percebendo a presença de Deus, ou você não está percebendo a presença de Deus no teu interior, no teu espírito. Se o noivo, agora eu trago para, se o noivo não está na sua mesa, jejue. Se você veio para o culto ou levantou de manhã, até foi orar, mas parece uma vaca ruminando grama, né? Aí você volta, tá bom, o pastor falou que a gente tem que orar. Seco. Aí você precisa potencializar com o jejum. O jejum, ele vai fazer a tua percepção espiritual aumentar, porque o teu corpo vai ficar neutralizado,
Teu cérebro, ele vai sempre preservar pela sobrevivência. Então quando você jejua, a atenção do teu cérebro vai todinha para o teu estômago. Você precisa sobreviver, e ele começa a usar as reservas, ele começa a reorganizar as coisas, e ele começa a neutralizar os sistemas disponíveis para a obra da carne. A língua fica neutralizada. Você está jejuando, você não tem vontade de fazer fofoca, porque o teu cérebro está tentando sobreviver. Você fala menos. Você perde, você está com problema na área da sexualidade, do sexual, o teu cérebro desliga, você não vai ter vontade. À medida que o jejum vai crescendo, vai desligar, porque o teu cérebro está focado no estômago, na sobrevivência. E ele vai desligando todos os sistemas. E daqui a pouco, no segundo dia, no terceiro dia, você já não tem vontade de fazer isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, não? As crianças já nascem com essa habilidade hoje. Com 3 meses a gente estava abrindo os olhos, né? Com 3 meses eles já estão de pé assim e já fazem assim com a gente. Se der um celular na mão, já sabe como mexer, né? Você já perde a vontade. E quando você perde os recursos que a obra da carne usa para se dispor, você começa a receber lucidez no teu espírito. Nem vou falar de benefícios de saúde, vou falar de você começar a ter uma percepção espiritual maior, porque você neutralizou o instrumento da obra da carne, que é o corpo. Você neutraliza, e você começa a ganhar força espiritual. É como se você pegasse aquele cabo de bateria e alguém chegasse, desse um start em você. Então você começa a retomar a força espiritual. Quando você retoma a força espiritual, e nós vamos terminar, porque a gente tem que ir para a mesa. Ao perder a força, você tinha criado muitos álibis para uma coisa também, que era não fazer a obra de Deus. Não, pastor, eu não faço porque eu me frustrei. Não, pastor, eu não faço, eu parei porque... História. Tem que dar nome para o boi. Você não está fazendo porque parou de respirar. Se você volta a respirar, você volta a ganhar força. A saúde espiritual começa a voltar. Você começa a ter vontade novamente de se alimentar. Você começa a se alimentar, você começa a ganhar força. E aquele leito, que aqui chama de charco de lodo, começa a se tornar incômodo para você. Você está forte, está sadio, e você começa, olha o versículo 8: deleito-me, eu passo a ter prazer a tua vontade. Porque eu voltei a palavra, ó, a tua lei está forte, está dentro do meu coração. Olha só, ai pastor, eu tenho um chamado, versículo 9. Quando a força volta, quando o deleite de fazer a vontade de Deus volta, a minha boca se abre novamente, mas não é mais para maledicência, não é mais para confusão, não é mais para contenda, não é mais para fofoca. Agora eu me torno um proclamador. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Eu olho o irmão que estou fraco e eu não vou lá mais dar cuidado paliativo para ele. Eu tenho palavra para ele. Eu olho para o irmão que está desanimado, eu mando uma mensagem de WhatsApp, não é para falar de outro irmão, é para fortalecer ele. Eu vejo o irmão que não está vindo da igreja, eu tenho força para ir lá visitar ele e proclamar a palavra para ele. Você que andou de avião sabe, toda vez que você vai voar, eles dão a instrução. Eles falam em caso de despressurização, ou seja, você vai parar de respirar. Irão cair máscaras, não é assim? Você vai ter que ser egoísta agora, mesmo que você esteja com a criança. Primeiro coloca em você e depois ajuda os outros. Tem gente querendo pregar antes de sair do charco de lodo. Tem
gente querendo cantar antes de sair do saco de lodo. Tem gente querendo fazer música antes de sair do saco de lodo. Olha o que ele diz: então colocou um novo cântico na minha boca. No hino ao nosso Deus não tem cântico novo para quem está no saco de lodo. E seria horrível pregar isso se o Senhor não estivesse sempre com a mão estendida para tirar a gente de lá. Seria horrível pregar isso, seria terrível anunciar isso. Por isso, irmão, o nome desse negócio se chama Evangelho. Pior que as coisas estejam, eu tenho uma boa notícia: Jesus Cristo morreu por mim, Ele se fez justiça no meu lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fique de pé comigo. Por isso Ele nos convida à mesa, irmão. Olha que coisa maravilhosa. O pastor Ney falou aqui, ele já resolveu o problema. O problema está resolvido. O cativeiro agora não é egípcio, o cativeiro é babilônico. Eu tenho que decidir voltar para casa, mesmo que a casa esteja queimada, mesmo que os muros estejam caídos, mesmo que os portões estejam queimados, mesmo que eu tenha que plantar só com a mão, que eu não tenha ferramentas. Isso, queridos. Meus irmãos diáconos podem ir preparando. Mesmo que a situação não esteja boa, irmão, Deus está levantando um Neemias para ajudar você. Deus está levantando um Esdras para ajudar você com a palavra de novo. Deus está preparando provisão para você nesse tempo de deserto. Deus está preparando algo especial para fortalecer você. E de tudo que foi falado aqui, irmão, nas tuas batalhas, Deus sempre tem uma mesa com pão e vinho, para você ganhar forças novamente, para você entender que esse problema foi resolvido na cruz, para você entender que a glória de Deus brilha sobre você, e você não vai deixar mais com que as iniquidades afastem você dele. Você começa a voltar. E o Paulo vai dizer isso, irmão, quando ele fala sobre a ceia. Ele vai dizer isso: examine-se a si mesmo. Sabe, irmão, a ceia não é para examinar os outros. A ceia não é para Deus examinar o meu irmão. A ceia é para eu examinar a mim mesmo. A ceia é para eu examinar o meu coração. E ninguém está nem aí, irmão, com o que você vai falar com Deus agora, a não ser que você precise de ajuda. Mas a ideia agora é você fechar os teus olhos. A ideia agora é você colocar a mão no teu coração, fechar os olhos para que você nem se preocupe com alguém que está perto de você agora. E a ideia agora é você falar para o seu Senhor: faz uma medição no meu coração, sonda o meu coração. Lembra dentro da canção, Dó maior: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Fala-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Podem servir, queridos, por favor, sirvam. Eis aqui a minha vida.